Não deixo mulher trabalhar próxima, por exemplo. Secretária. A secretária dele eu escolho e ela gosta de mulher. É eu que contratei, ela, o negócio dela é mulher, não é homem. Porque não existe mulher trabalhar do lado, não tem essa possibilidade. Você que escolhe a secretária e ela tem que ser lésbica. No caso dele né? Se não for ela, pode ser um homem também, um secretário. Mas a dele que é tão competente quanto. E a secretária dele foi minha secretária durante 15 anos. Então é muito minha cria. E eu administro. Quero saber todo mundo que falou, todas as reuniões que tem, ela me conta tudo, quem entrou na sala, quem não entrou, quanto tempo ficou. Eu administro tudo. A ideia de que a ocasião faz o ladrão talvez seja aquela que mais corrobora com a manutenção de relacionamentos e de tipos de famílias que existem a partir da vigilância. Tudo se passa como se fosse a responsabilidade do parceiro ou da parceira evitar que aconteça algum tipo de traição. Seja comparecendo, se dando ao respeito, seja estabelecendo uma vigília em cima dos atos do parceiro ou da parceira. Oi, eu sou Vinícius, do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde e aqui eu falo sobre análise do discurso e teoria social. E para falar sobre isso eu queria trazer um artigo chamado A Relação Conjugal diante da Infidelidade, a Perspectiva do Homem Infiel, que é do Christopher da Costa e da Cláudia Sensi. Ambos fizeram uma pesquisa de entrevista, pesquisa qualitativa, para compreender a percepção desses homens em relação à traição. Isso porque os dados mostram que geralmente são os homens que mais traem do que as mulheres. E que geralmente é dito em pesquisas de campo, pesquisas de questionário, né, que a insatisfação na relação conjugal é o motivo principal. Ambos fizeram 5 entrevistas semi-estruturadas com 5 homens infiéis. É interessante que o primeiro ponto que ambos conseguem perceber nas entrevistas, né, é a ideia de que no início tudo era diferente. No início ser fiel era natural. E uma ideia distorcida dos rapazes de que a relação amorosa ela deveria ter a mesma intensidade o tempo todo, ela deveria parecer igual como era no início, como se não fosse ter uma mudança muito forte ali da convivência, da relação com a família da parceira, do parceiro, né, da relação com os vizinhos e por aí vai. E é interessante perceber nas respostas dos rapazes, né, que a coisa é mais ou menos assim, ó, tem um que diz assim, ó, naquela época se eu falasse para ela, vamos em tal lugar, e ela dizia não, eu ficava bravo ou eu ia sozinho ou ficava os dois em casa e brigava. Não se falava porque eu não conseguia aceitar as diferenças, entendeu? E isso me levou a procurar o que eu não tinha em casa, eu procurava fora, entendeu? Isso, sabe, essa é uma resposta que eu achei muito genial. Assim. O outro diz que a esposa parou de dar atenção, um outro vai dizer que no início a troca de carinhos era algo novo, mas depois de 1 ano, 2 anos já era rotina. De certa forma, é um entendimento de que como não há um investimento tão forte na relação depois de um dado momento, após o início, a pessoa esses rapazes ficaram mais aptos a receber investidas e a ceder as investidas de outras pessoas quando acontece. Nas respostas também foi percebido que existe uma coisa que é meio que uma passagem de cultura que é transgeracional, né? Ou seja, a pessoa ela aprende na construção da sua masculinidade que a traição masculina é diferente da feminina. Uma ideia de que o homem infiel sabe separar as coisas e uma ideia geral de que a traição é normal, generalizada, muito mais do que a não traição. Diga-se de passagem, os dados não mostram isso. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Há uma ideia absurda, enraizada também, dito pelos participantes, que homens têm desejos sexuais, apetites sexuais que uma mulher só não pode satisfazer. E a ideia de que separar as coisas é tipo assim, né? O homem não precisa ter uma amante, mas um pulinho aqui, outro ali, tudo bem, né? Porque tem que satisfazer essas necessidades específicas.
Essa questão da virilidade, da potência, da necessidade de aproveitar as oportunidades é internalizado por homens quando são meninos, né? E meio que vira uma natureza masculina. E essa natureza masculina, muito mais do que qualquer outra coisa, trabalha ali no princípio da normalização de uma traição masculina. Trabalha no princípio de um entendimento de que a traição masculina é diferente, porque seria uma manifestação da natureza do homem. A dificuldade de manter a individualidade ao longo da relação também foi algo dito e que demonstra, evidentemente, a dificuldade da própria construção da relação amorosa. E aí eu volto para o início do vídeo, né? A dificuldade da construção de uma instituição chamada casamento que seja saudável, que não seja feito a partir da vigilância, que não seja feito a partir de uma fusão das personalidades e por aí vai. E essa ideia da oportunidade que faz o ladrão, ela aparece também na resposta dos participantes da pesquisa, né? Eles dizem que o ambiente que tem mulher meio que, sabe, a carência, a solidão, e um ambiente que tem mulher meio que os conduziu à traição. Esses elementos que eu falei todos até o momento, essas justificativas, é óbvio, né? Elas não são a verdade da situação, elas são as maneiras como os sujeitos homens infiéis, a partir de sua subjetividade construída historicamente, localmente, estão expressando, às vezes justificando, às vezes remoendo, uma atitude que tiveram de repente. Então tem mais a ver com entender a subjetividade masculina do que exatamente entender qual é a verdade da traição. Mas, acima de tudo, e agora voltando a relacionar com o vídeo da Mayra Card que eu peguei de mote, de compreender que, assim, talvez o grande lance, né, não seja botar uma secretária lésbica, porque aí não vai rolar traição. Talvez o lance seja o próprio formato da instituição casamento, como ela se dá em muitos lares.